Fala, galerinha do Cercado Cast, começando mais um programa hoje aqui na Máximos Comunicações, desde já agradecendo nosso parceiro Ângelo Máximo, e hoje realmente um programa muito bacana, muito especial, né, Rafa? Já falamos com ex-jogadores, tal, aquela coisa. Hoje temos uma grande jogadora aí, Rafa Gol. Um abraço, Rafa. Fala, galera, mais uma vez um prazer estar aqui do lado do meu amigo Evaldo. Evaldo, a fera veio hoje, até que enfim conseguimos trazer a fera. Eduarda Camargos Pereira, a Dudinha, a Duda e a Serrana, né? Agora tem 4 nomes aí pra gente falar. A menina é fera, hoje ela deu esse prazer pra nós e eu tenho certeza que a resenha vai ser top demais, que tá do lado da Duda aqui. É outro nível. E é impressionante como que, né, a Duda é uma menina realmente muito educada, né? Muito educada, muito bacana mesmo. E isso conta demais, né? Na carreira, na vida pessoal também, profissional, mas é uma grande pessoa. Duda, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Cercado Cast, Duda. Gente, boa noite. Agradeço pelo carinho de vocês, Rafa, Evaldo. E um abraço para todo mundo que está assistindo, né? E é um prazer também estar aqui com vocês, né? Achei que eu não conseguiria vir, mas eu me virei lá para poder estar aqui com vocês. É de verdade sempre um prazer, tá? E é isso, a gratidão pelo carinho de vocês, viu? E a Duda já tá pegando até um sotaque paulista. Já tá meio que... sotaque paulista já tá meio legal. Ô, Duda, obrigadão mesmo e tenho certeza que vamos falar muita coisa boa. E é um prazer enorme. E a gente já veio resenhando algumas coisas ali no carro, inclusive, né, eu entrevistei a Duda deve ter uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, Duda? Muito. Eu tava no América ainda, né? Isso, tava na expectativa ali, indo pro América, né, e já era uma menina, assim, que obviamente a gente já acompanhava aqui, muito diferenciada, mas o principal, o diferencial fisicamente era o cabelo, Rafa. Ela tinha um cabelo enorme, cara. Lindo, enorme, muito bonito, cacheado. O que aconteceu com o cabelo, Duda? Uai! Então, o motivo disso tudo, né, de estar assim, foi a minha lesão, né, que eu tive. Eu tava até te contando no carro, quando eu me lesionei. Teoricamente é um momento, né, muito difícil na vida de atleta. Vocês que foram atletas ou são, sabem muito bem. E quem são também. Não, mas estamos no amador, aí não vem, mas estamos aí na correria. E aí é um momento mais difícil na vida de um atleta. Eu nunca tinha tido esse momento na vida, esse processo. Foi um processo muito difícil para mim. E ali naquele momento eu sabia que seria uma virada de página, seria um recomeço. Então eu já quis recomeçar de alguma forma. E essa força que eu busquei, uma das forças que eu busquei, né, além de estar com a família, amigos, pessoas que, né, me ajudaram nesse processo todo, foi, né, dar uma mudança em mim mesma, para aumentar ali a autoestima e tal. E deu muito certo, sabe? Me identifiquei muito com o corte e me ajudou muito, inclusive ali no pós-operatório, né, que foi um momento que eu precisava muito de cuidados, né, inclusive tive a Xaxá, que é do Sul, né? Que é a minha melhor amiga. Hoje ela tá no Grêmio, ela me ajudou muito. Chegou até a me dar banho e tudo mais. Então, o cabelo, assim, me ajudou muito nesse momento. Ainda bem que não fez igual o Sansão, né? Sansão acabou a sua. Você ganhou, foi muito mais força. Eu acho que ajudou. Ajudou demais, ajudou demais. Bem. E a gente tava falando disso também, né, Duda? Porque, além disso Xaxá. Além da um abraço, Xaxá. Além da Xaxá, você machucou num momento assim que é aquela coisa, né? Se tinha um momento de você machucar, era esse, porque você tinha uma estrutura sensacional do seu lado, né? Nossa, glória a Deus, igual eu tava te falando também. Eu tive vários momentos, né, que eu jogo, vocês sabem, eu jogo futsal desde os meus 6 anos de idade, comecei com o Ismael, foi o meu primeiro treinador ali que insistiu, o pouco que eu sei hoje. Foi graças ao Ismael que insistiram, ao apoio dos meus pais também, que me ajudaram muito nessa trajetória. Mas, cara, eu até esqueci o que eu tava falando. do futsal, de 6 anos, né? Com a questão do Ismael. 6 anos. Realidade, tá vendo? É porque tem pessoas que quando a gente começa a falar, né, Duda?
Tem pessoas que começam a falar que a gente tem carinho, às vezes Inclusive, eu tenho que ter a ele gente se emociona com isso, e isso aí acontece aí. Demais. E lembrando que isso aqui é ao vivo, obviamente, a gente não tem pauta, não tem nada, então é isso mesmo. Mas aí, então, o Ismael, né, eu conheci bastante. Sim. Um atleticano prosa, ruim demais, a gente boa. Mas o Ismael, ele que ali foi quando você começou na escola, né? Sim. A escola começou no futsal. Ele criou uma equipe ali na Eliana Francisca, as meninas novinhas na época, de 7, 8 anos. Eu acho que eu tinha os meus 7 anos na época. E ele criou, a gente começou a disputar campeonato regional aqui, né? Disputou a Copa Mas Sesc. era só de mulheres? Era só de mulheres. Credo, então ele pegou um monte de... Eu mesmo não sabia nem chutar uma bola. Ele pegou um monte de bem menina visionário. e ele já tinha um time adulto, né? Ele já tinha um time adulto onde tinha a Rayane, a Cindy, outras meninas mais. Pô, a Rayane e a Cindy tá velha. Elas eram adultas. A Duda tinha 7 anos. Você imagina o tanto que a Cindy, mas a Rayane é coroso. Não vou falar muito não, daqui a pouco eu tomo porrada delas, das amigonas. E aí ele criou esse time das meninas mais novinhas e a gente começou a disputar Jains, e aí entrou a Copa Sesc de Bom Despacho, depois veio o Geng, e aí foi assim. E falar em Geng, o Guilherme Bueno, né, ele esteve aqui há um tempo atrás. Eu vi o vídeo. Pois é, e ele estava comentando sobre isso, porque ele destacou você e o Savinho, né? Que são, inclusive, tem a mesma característica, né? Sim. Altos, canhotos. O Savinho também teve em São Paulo, né? Isso, exato. Teve na Baixa São Paulo. São Paulo. Aí ele falou que, né, viu você fazendo, sei lá, 4 ou 5 gols no final de Jains. Um trem assim que ele viu, é um jogo inesquecível, foi pra ele. E o Savinho também. Então, e acabou de ter, né, o Geng aqui na cidade. É uma sensação bacana, né? Você passou por aquilo ali. Foram momentos assim muito brilhantes que eu vivi com o Ismael, que eu vivi com o Fabrício, né? A maior parte dos Gengs que eu participei foram com o Fabrício. O Ismael, tanto que na época insistiu para que eu mudasse para Maria Zeli, para poder disputar o Geng pro Fabrício. Meus pais na época não queriam deixar. E aí o Ismael foi lá, né, entrou na cabeça deles ali. Aí porque sempre houve aqueles boatos de Maria Zeli que eu não acho que seja verdade. Pelo menos todos os anos que eu estudei lá, que foram 4 anos, tipo, muito tranquila a escola, sabe? Só que cada um tem uma percepção, né? E aí meus pais deixaram, eu fui, foi onde eu disputei os Gengs, né? Que eu disputei, acho que foi 3 Gengs só, com o Fabrício. Mas aí, cara, foram momentos assim brilhantes que eu nunca esqueço. Muitas vitórias mesmo. Inclusive, ele acabou de ser campeão do módulo 2 também, né? Eu estava lá acompanhando, né? É verdade. E vai pro estadual agora. Vai, né, pro estadual, muito bacana. Muito bacana. Você chegou aí no estadual? A turma das meninas, não, né? Não com Nova Serrana, eu fui com o time de Passos, que eu cheguei a morar em Passos pra jogar futsal. Aí, na época, a gente foi no estadual. Aí Mas a gente perdeu pra Governador Valadares. Mas você foi pra lá só por causa disso? Por causa do futsal? Não, foi por causa do futsal, de início, assim. Mas até então eu não sabia que a gente ia jogar Geng. E aí lá surgiu a oportunidade, transferiram o meu nome, e aí eu joguei pra Passos. Isso foi em 2015, eu acho, 2016. Isso é interessante que você tá contando, porque será que se o Ismael não faz tudo isso, aquela coisa ali, né, bacana ali, de criancinha mesmo, lógico, poderia, mas ele que despertou essa chama do futebol. Se não fosse o Ismael, assim, claro que minha família tem maior parte nisso tudo, assim, né, da minha trajetória, mas o Ismael foi o começo de tudo. Eu tenho, inclusive, muito orgulho de falar dele, porque ele que insistiu, ele que treinou, ele me pegou ali, eu não sabia nem chutar uma bola, e ele treinou, ele insistiu, ele via alguma coisa em mim que talvez outras pessoas não viam. Sim. E ele insistiu mesmo, ele não abria mão de mim. E aquilo, tipo, eu já gostava de futebol, só que nunca tinha tido a oportunidade como o Ismael me deu, de abraçar, de acolher, de mostrar que é aquilo, sabe? E aí foi onde tudo começou, com o Ismael. O pouco que eu sei hoje foi o Ismael que me ensinou, foi, né? Mas nesse tempo seu também, de infância, você também chegou a treinar no campo com os meninos de ouro? Não. Não chegou, não? Na infância, não. Eu fui a primeira vez treinar com os meninos de ouro, foi em 2018. Sério? Eu achei que você tinha começado desde pequenininha também. Não, eu nunca tinha jogado campo até 2018. Nunca. Sério? Só futsal. Eu comecei campo tarde. Então o campo vai começar em 2018. 2018. Você já estava com 16?
16, não, 17. 17, isso. 17 anos. É, 17. Ela tá com 21 hoje, 17 anos. Não, 16. Não, 16. Nós é ruim de conta, viu, pessoal? Vamos pegar um Bem, isso é 16 pra 17. Vamos pegar um calculador que tá osso esse povo aqui. É porque eu faço aniversário em dezembro. É 16 isso. mesmo. Aí eu joguei em 2018 todo com o Roy e o Chu, pelos Meninos de Ouro. Masculino. Em 2000, isso, masculino. Você jogava Aqui. no meio dos rapazes. Isso, aí a gente disputou em MEF, alguns jogos aqui no Frei Ambrósio. A gente jogou contra o América em BH, em Contagem, em Santa Luzia lá. Aí em 2019 comecei na base do Galo, né? Início de janeiro ali, início de fevereiro eu comecei na base do Galo e foi 2019 todo. Que foi onde eu completei 18 anos no final de 2019 e estourei. Aí, com 18 anos, em 2020, eu já comecei na profissional do Galo. Ainda com um contrato não profissional, porque eu tinha acabado de subir. Aí veio a pandemia e tudo. Aquela E coisa. essa transição do futsal pro futebol de campo foi diferente quando você entrou num campo? Você sentiu diferença demais ou você foi já... É a mesma coisa e tô indo pra dentro? Então, desde quando eu jogo futsal, mesmo eu não tendo jogar campo ainda na época, eu sempre gostei de campo. Não sei, eu tinha alguma coisa com o campo. Acho que por ser maior, espaço, céu aberto, que eu me identifico muito com a natureza, esses trem, né? E aí eu já gostava. Só que com certeza tem uma diferença muito grande, né? É Sim, maior, você sim. tem que saber correr. É outro você esporte. Você tem que saber movimentar. Na quadra não, na quadra eu corria, fazia fixo, fazia pivô, fazia ponta, fazia ala. Fazia tudo, até goleiro. Só não era goleiro. Não, e eu lembro do final, eu não lembro qual campeonato, mas foi o campeonato de Esse Leandro. primeiro Não, foi o de Leandro Ferreira. Foi, eu lembro você jogando lá, Leandro Ferreira. Não, eu já joguei lá. Então, Deve ser esse foi um. Nossa, assim, todo mundo ficava bobo de ver. Você só escutava as pancadas, pá! Aí os caras ficavam assim, quem é que tá chutando essa bola? E eu olhava e era ela. E todo mundo ficava, que é isso, essa menina? Eu tenho um time de Nossa. futsal, né, Valdo? Palestra. Eu sou o que mais sofri gol da dura. Porque meu time já perdeu pra ela de 21, assim, 15, 16 gols. Era da dura, de canhota. A goleiro só olhava e falava assim, Rafael, chuta muito forte. E é característica mesmo, né, Duda? O chute, obviamente a canhota é um dom, né? Mas realmente chutar forte é o diferencial seu mesmo. Eu fui descobrindo assim ao longo do caminho que eu tinha um chute forte, né? sim. Que era o meu ponto forte. Fui descobrindo ao longo do caminho e aí, cara, fui começando a aprender a usar isso. No campo era mais difícil por ser uma extensão maior, mas na Sim. quadra era minha estratégia ali, que é cortar e pá. Eu tenho palestra agora, tô lembrando aqui. Eu tenho palestra agora. AC e AD. Não, peraí. Antes de AD, antes de E DD. E DD depois de Duda. Porque antes com Duda eu tomava muito gol, né? Que era 15 já era dela. Depois que a Duda saiu do futsal do Oceano, aí o palestra agora tá tomando de 3, 2. Tá. Ficou melhor, então. Tá aí a evolução do A negócio. Duda ajudou nessa evolução. Mas deixa eu te falar de você foi pro. Como que você chegou no América, Duda? Quem que te indicou? Porque, além de. No Atlético. Não, primeiro pro Atlético, não é isso? Primeiro pra então, chegar no Atlético. Na minha ida pro Atlético, a gente disputou no final de 2018, que eu estava no Meninos de Ouro, só que eu ainda continuava no futsal com o Fute Minas. Sim. Que na época era do Clebinho, o Clebinho que estava sendo treinador, o Lembro, ex-marido sim, da sim. Cindy, né? Aí a gente foi disputar os campeonatos do René, lá em Pará de Minas, que ele sempre faz, né? Você deve saber, que você já deve ter entrado. Lá na Fernando Otávio, né? Aquela quadra oficial 40x20. Ele sempre faz. Aí quando eu não jogava pra ele, quando o Nova Serrana não entrava, eu jogava pra Nova Serrana um adulto e sub-17, como não tinha Nova Serrana, o René me chamava pra jogar pra ele. E eu aceitava, só que eu jogava, né? 8 jogos no dia, 9 jogos no dia, porque era sub-17 e o adulto. E aí nesse campeonato, a gente foi vice-campeão no adulto, eu acho, e campeão no sub-17 pro René. Só que aí a gente pegou um time de BH que tava nesse campeonato, né, nessa vez. Tinha acho que 2 times de BH. E um deles tinha alguma das meninas que tinha acabado de chegar na base do Galo. Inclusive, uma delas era a capitã da base, que foi a capitã da base no ano de 2019. E aí, elas gostaram muito de mim. E a base tinha acabado de ser montada. Tipo, acho que a gente tava no final de janeiro, eu acho. E aí a base tinha sido montada ali, tinha recém-montado. Aí
depois que o campeonato passou, que a gente foi campeã na Sub-17 em cima de BH, em cima do time de BH, a Emily, no dia seguinte, não, na noite desse dia, ela me manda uma mensagem. Só que eu não sabia quem que era, eu só vi lá DDD 31, nem sei onde que ela conseguiu meu número. Sim. Daí ela me mandou a mensagem, eu fiquei sem saber quem que era, e ela já começou a falar comigo. Tipo, eu tô te mandando mensagem, que a gente gostou muito de você no campeonato hoje e tal. E queria falar pra você sobre a base do Galo, que tá sendo recém-montada. As peneiras já passaram, mas ainda restam algumas vagas. E a gente se identificou muito com você. E eu queria ver se seria possível você entrar em contato com o treinador, que era o Lelei, que também foi como um pai pra mim lá em BH, e pra ver se você conseguia vir fazer o teste. Só que a peneira já tinha passado, era só algumas vagas que restavam. Aí não botei muita moral naquilo, também não conhecia a Emily, mas respondi ela, fui super educada, e aí passei pros meus pais. Aí conversei com meus pais ficaram meio assim, né? Sempre nunca tinha ido em BH. Peneira de futebol feminino, né? Muito difícil. Aí até que eu conversei com eles direitinho, meu pai ela me passou o contato do Lelei, que era o treinador. Aí meu pai entrou em contato no dia seguinte com o Lelei e conversou com ele por ligação. Aí o Lelei, eles combinaram de me levar na semana seguinte. Acho que era uma terça-feira, eu acho. Da semana seguinte lá em BH pra fazer o teste. Que lá o treino, eu falei com você que era duas vezes na semana. Isso. Aí era terça e quinta, né? Aí combinamos. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí tiramos a terça-feira da semana seguinte e fomos. Atravessamos lá, BH, Praça 7, tudo pra chegar lá. Aí o bairro... Você só ia no prédio. Cara, não, parecia um formigueiro. Porque na hora que a gente tava passando era 4h30, 4h40, era horário de pico em BH, né, capital, é igual São Paulo. Vira um formigueiro. E o treino era onde? Era num bairro chamado Concórdia. Ficava a 10 minutos da rodoviária, né? Não sei onde é lá. Aí só que a gente não sabia, a gente atravessou, fez o trem todo difícil. Atravessou BH, fez a volta de BH pra... Cara, aí tá, nesse dia chegamos lá, eu toda tímida, as meninas, aquele monte de menina, né? Não era acostumada com os meninos dos Meninos de Ouro. E aí tudo novo assim, eu meia tímida, que eu sempre tive esse pouco de vergonha. Aí meu pai chegou, cumprimentou o Lelei, as meninas já estavam arrumando pra começar o treino, e eu ia ficar pra fazer o teste. Aí esperamos um pouquinho lá até começar, o Lelei reuniu e o tempo começou a fechar. Tava um sol e o tempo começou a fechar. É a Duda chegando. E esse campo, tempestade. Não sei se você sabe, esse campo do Concórdia, ele fica bem no topo, assim, né? É uma comunidadezinha que tem e fica bem no topo. O campo mesmo eu não conheço não, mas ele fica bem no topo do bairro, é muito alto. Tipo, lá você enxerga uma boa parte de BH. E aí o tempo começou a fechar e o Lelei começou a reunir, a gente fez um aquecimento lá e tudo novo, assim, e eu fui, né, entrando ali no ritmo, e já tinha as manhas, né, do futsal, já tinha as manhas com os Meninos de Ouro também, o Ró me ensinou, e aí começou. Só que quando a gente começou o coletivo, que ele já logo aqueceu e fez o coletivo pra me avaliar, eu não sei se tinha outras avaliando, acho que tinha mais 2. Aí começou a chover, e muito, tipo, de dar raio, assim, cara. No alto ainda? Nossa. Juro. Aí a gente jogou uns 10 minutinhos ali, começou a chover muito, e campo sintético também, que lá é campo sintético. E aí começa a juntar as poças, não tem aquela drenagem boa igual o campo natural, grama natural, né? E aí o Lelei falou, cara, a gente vai ter que parar um pouco, porque tava dando muito raio, e é muito perigoso. Só que ele falou, eu não saio daqui hoje sem avaliar a Duda. Desse jeito, ele falou desse jeito. Pra Lelei, meu pai. você sabe se você já foi jogador? Eu acho que já. Porque eu lembro de um tal de Lelei, assim, É Wesley Teixeira o nome dele. Depois eu vou... Eu não sei se profissional, mas eu acho que já. E aí a gente parou, mas ele foi e falou, não sai daqui sem te avaliar hoje. Falou pra mim e pro meu pai, né? Aí esperamos um pouquinho ali, esperamos uns 10 minutinhos, voltamos. Continuou aquela chuvinha bem mais fraca, mas os raios continuavam, assim, mais pouco, mas continuava. Aí a gente lá jogando, ele tinha me colocado no time mais forte, assim, sabe? O A dele, o time A dele. Ele tinha me colocado nesse time, eu não sei porquê. Aí ele, do nada no campo, tipo, vira pra mim e fala, eu não saio daqui, eu não paro esse treino também sem você fazer um gol e ir embora pra Nova Serrana com esse gol. Nossa. Desse jeito. Nossa. E tava faltando... Já viu qualidade na chegada da menina. Tava faltando, o acho cara que entende. 5
minutos pra terminar, juro pra vocês, faltando 5 minutos. Aí ele falou isso pra mim. Na mesma hora sobra uma bola de fora da área, foi Deus. Eu chutei essa bola e foi lá no ângulo. Chutei até de meio que chapa, né? Aí ela fez a curva e foi lá no ângulo. Aí ele terminou o treino. Missão cumprida. Comecei a chorar na hora. Na hora eu comecei a chorar, as meninas veio tudo me abraçar e aquele trem todo, e o Lelei falando, eu falei, e aquele, sabe? Nossa, cara. Bacana. E detalhe, o Lelei conhece futebol, porque na chegada da menina ele já viu. Não, e esses caras sabem, né? E só uma pausa aqui, Rafa, a minha indelicadeza do negócio, a Duda trouxe um brinde pra nós, ó. Que isso, entendeu? Agradecer aí, muito obrigado do brinde, bacana. Vai decorar o nosso estúdio aqui, muito bacana. O copo das Soberanas São Paulo, trazendo aqui, muito bacana. Muito obrigado, Duda. Top demais. Morumbi, nós tem ali a arena, o campo do Romeu, né, decorando ali. Você viu aí, né? Campo do Romeu decorando, e agora temos o Morumbi aqui também, viu? Pelo São Paulo. Né? Pois chorei quando São Paulo perdeu. Essa caneca é sua, viu, Duda? De água. Tá bom. Chorei, comemorei quando São Paulo ganhou 92, né? Sim, o Mundial. Comemorei, chorei quando o Grêmio perdeu. Entendi. Eu sou cruzeirense, mas eu era cruzeirense, gremista e São Paulino. Nossa. Aí hoje eu sou cruzeirense, mas não perdia nunca, Duda. Nunca perdi. Não perdia nunca. É time campeão, né? É time campeão. Todos os três. Mas aí depois desse gol aí no ângulo, ele já, como você diz, já carimbou seu passaporte ali. Aí eu já falou com meu pai, aí a gente já combinou de eu começar a ir 2 vezes na semana. E você tava com 15 para 16? 16 anos na época, 16 anos. Não, eu tinha feito 17 em dezembro de 2018. 18, né? sim. Isso, aí eu já entrei o ano de 2019 com 17. Ah, tá, verdade. Aí a gente conversou, ele e meu pai, a gente fez uma reunião lá, uma pequena reunião. E aí eu comecei a ir, o Galo também começou a me ajudar nas passagens, aí eu ia 2 vezes na semana de ônibus, só que eu voltava no mesmo dia, né? Eu tava contando, puxado, né? Eu tava estudando, finalizando o ensino médio, né? O terceiro do ensino médio, aí não tinha como eu morar. Aí a gente decidiu, como era 2 vezes só, a gente decidiu que eu ia e voltava. Os treinos eram que horas? 5 da tarde. Ela chegava aqui pra meia-noite. E eu acordava 6 da manhã no outro dia, eu ia pra escola. Foi essa luta durante 1 ano. Puxado. E a partir desse momento você fazia todo esse trajeto sozinha? Sozinha. Você decorou ali o local e... Sim, aí fiz uma amizade com ele e ajudava muito o Lelei lá, ele é auxiliar, mais ou menos a minha idade, o Brian, muito amigo meu. Aí ele de vez em quando me esperava na rodoviária, nós ia junto, ele me trazia de novo, esperava até eu pegar o ônibus. Cara, bacana. Eu sempre coloco anjos na minha vida, sabe? Bacana, eu nunca me esqueço dessas pessoas. E aí ele me ajudava, me esperava, me levava na rodoviária também, nós ficava batendo papo lá até eu pegar o ônibus. E foi isso durante 1 ano, sabe? Inclusive tem um carinho. Brian, você tá no livro dela. É verdade. Você tá no livro tem dela. Uma página, um episódio bacana. Grande Brian, sensacional. Sensacional. Bacana demais. E você ficou 1 ano lá. Engraçado que a gente via os jogos. Na época o Galo tava na A2, não é isso? Sim. O Galo tava na A2, a gente via os jogos e via você entrando ali. Aí eu lembro que algumas vezes eu comentava com o pessoal aqui que você era daqui. Mas assim, te confesso que agora que você tá falando que eu tô aqui, tá caindo na ficha que você tinha 17 anos. Sim, naquela época, né? E já enfrentando a mulherzada já rodada. Sim. E antes disso eu já tinha morado em Passos, né? Com 14, 15 anos que eu morei em Passos, né? Futsal. O futsal. Foi antes de eu começar foi a primeira vez que eu fui pra fora, que eu morei longe dos meus pais, sozinha e tal. Não, muito bacana. Ô, Duda, e deu tempo de... Hoje em dia, né, graças a Deus, o futebol feminino, vamos dizer assim, tá muito comum. Não que não deveria ter sido, mas hoje tá bem mais comum, a gente vê, tem mais estrutura. Vai ter a Copa do Mundo agora também, muito bacana. Então tem tudo isso. Mas assim, durante essa toda, desde os 6 anos até hoje, seus 21, você sofreu preconceito por futebol? Como é que você lidou com tudo isso? A família sua, pelo jeito, tirou de letra. Não, né? Mas assim, sei lá, de amigos, de colega de escola... Cara, eu já sofri, sim, preconceito.
Principalmente porque você jogava no meio Sim, dos moleques. igual ali no campo. Eu cresci também, é uma coisa que eu sempre carrego comigo, né? Cresci com os meninos ali no campo do São Geraldo. No fundão de São Geraldo. Jogando peladinha com eles, tanto que eu tenho um carinho por eles até hoje. Tô no grupo deles até hoje, eu não saio, só saio se eles me tirarem. Mas não brinco, só saio, só tô lá no grupo mesmo, acompanho eles marcando as peladinhas e tal. E, cara, cresci, só que eu já ouvi muita gente me chamando de Maria Chuteira, falando que futebol era pra homem, que eu parecia homem jogando, que não sei o quê. Sapatão, não sei o quê. Quer ver? Eu tinha uma amiga também lá no bairro São Geraldo e a família dela uma vez falou pra ela não brincar comigo porque eu jogava futebol e parecia homem, que futebol era coisa de homem, que não queria que a menina seguisse isso. Eu lembro muito bem. E também num jogo com os meninos de ouro, ali no Frei Ambrósio, fui bater uma falta uma vez num jogo contra o time de Pará de Minas. O menino falou pra mim tomar cuidado pra não quebrar a unha na hora que eu fui bater na bola. Desse jeito, então assim. E fora os meninos que... a bunda dele, cada raiva. E fora um jogo que a gente jogou contra o mesmo time de Pará de Minas, lá em Pará de Minas dessa vez. O menino me deu um chute no calcanhar, porque eu era a única menina do time, deu um chute no calcanhar e veio, tipo, me batendo, entendeu? Só que aí nesse eu quase fui pra cima deles. O Ró não fala comigo, eu tinha batido nele dentro de campo. Mas assim, foram muitas coisas. Nós vamos caçar esse menino. Você jogou aonde? Eu e o Ró tava comentando o dia, eu fui lá no Ró sexta-feira passada agora, não sei se vocês viram as fotos. Isso, eu vi no Meninos de Ouro. E aí a gente tava comentando inclusive disso, que se o Ró não fala comigo, você eu tinha ido. Aí na mesma hora o treinador tirou ele. Aí eu já saí xingando ele, falando, bonzão, Leonel Messi, sabe? Jogou aonde, Zé? Jogou aonde? Ô, Duda, e o Serrana? Aonde que surgiu esse apelido Serrana? O Lelei. Foi o Lelei? O Lelei colocou em mim, porque na época tinha muita Duda lá na base, né? Duda. Tá. Aí de repente um dia ele chega e fala, a partir de hoje eu não vou te chamar de Duda mais, vai ser Serrana, por causa da cidade. Falou simples assim? Simples assim. Antes do treino começar, a gente reuniu um círculo assim pra ele falar, explicar o que seria o treino no dia. E ele falou, a partir de hoje eu não te chamo mais de Duda, vai ser Serrana. E a partir disso pegou. As meninas começaram Serrana pra lá, Serrana pra cá. No início eu não gostava. Eu odiava, detestava. Era isso que eu queria saber. Sim. As meninas só chamavam, eu nem olhava, fingia que eu nem... Até que, cara, pegou muito, tipo, muito. Não, e encaixou aí, demais, é impressionante. E aí as meninas foram chamando, o Lelei chamando, que eu convivi muito com o Lelei também, cheguei a morar na casa dele. Aí eu criei um carinho pelo apelido. Aí eu falei, cara, quando eu criei um carinho pelo apelido, me apeguei, eu falei, eu vou usar como meu nome esportivo. E aí hoje eu tenho um carinho pelo apelido, aí carrego, né, o Lelei que colocou em mim e o nome da minha cidade, né? Não, e é interessante o narrador, né, narrando os jogos e falando a Serrana, não sei o que, Serrana. Aí eu não vou lembrar quando agora, foi o comentarista ou a comentarista, alguém tipo assim, meio que perguntou por que de Serrana, aí o cara comentou isso, né, que é por causa da cidade, que é Nova Serrana, não sei o que. Eu não lembro, acho que ele não comentou esse detalhe dos nomes, mas assim, surgiu e ficou muito bacana, demais. E outra que, querendo ou não, virou né, apesar não, né, pelo fato de você praticamente a única jogadora da nossa cidade, né, virou um patrimônio da Nova Serrana. A Nova Serrana é top. Virou demais, Serrana, Duda Serrana. Então ficou assim, um abraço pro Lelei, porque esse cara ele foi realmente também, visionário cara. demais. Agradece. São pessoas assim que, cara, foram anjos de Deus e foi no campo, começou com o Roy e o Chu. Depois o Lelei deu caminho também, inclusive ele fez parte pra mim ter entrado no América. O Lelei que fez grande parte, ele que me colocou praticamente no América. Pois é, porque esse tempo você ficou um ano ali no Galo, aí tipo assim, meio que... por que não continuou? Eles não quiseram insistir? O que aconteceu? Não foi isso, foi porque assim, eu estourei da base e subi para profissional no início de 2020. Fiquei 2 meses, que foi a conta da pandemia vir. A pandemia veio, eu não tinha um contrato profissional, entendeu? Porque eu tinha acabado de subir, tinha só 2 meses, acho que não tinha nem 2 meses completo. A pandemia veio, tudo parou, tudo estagnou, e aí, nesse meio tempo, eu saí. E aí, finalizando a pandemia, quando tava começando a normalizar as coisas, aí acho que foi em setembro, para início de outubro, o Lelei já tinha conseguido um teste pra mim no América.
Já tinha um contato da Luísa, que ela é a supervisora até hoje do América Feminino. E o Lele conseguiu com ela que eu fosse fazer o teste. Fiz os testes de Covid que eles me mandaram, fui com os testes, os eletros do coração, tudo certinho pra fazer o teste. Fiz o teste, gostaram de mim, fiquei a semana na casa do Lele e aí eu fiquei. E lembrando que nesse momento você também não tinha nenhum tipo de vínculo mais com o Atlético. Não Era tinha, só não. se realmente eles insistissem assim, né? Se eles quisessem te contratar. Mas aí a questão da pandemia também, né? Porque eu não tinha um contrato profissional, né? Sim. Então quando você não tem um contrato profissional, você não tem, tipo, nenhum vínculo com o time, entendeu? E eu lembro aqui, cara, ô Rafa, eu morava, ela agora mora em São Geraldo, eu morava no Cidade Nova, né? Então, tipo, pra mim ir pro Cidade Nova, pra quem obviamente não é da cidade, tem uma avenida gigante até eu chegar, porque é um bairro um pouco afastado. E eu lembro perfeitamente eu indo embora no carro com minha esposa e meu filho e ver uma pessoa correndo assim, igual doido, cara, atravessando pra lá e pra cá, um foguete. Aí eu olhava e falava assim, é a Duda. Aí a Josi falava assim, que Duda? É a Duda, só ela joga bola. Aí falei jogar bola e o Emanuel já olhava e falava assim, não é ela mesmo, porque eu já tinha mostrado pra você foto dele, foto sua e tal, e olhava, e ela passava igual um tiro. Aí eu lembro você lembra que eu buzinava? Você parou com... Isso, eu buzinava. Até meio-dia, não, 2 horas da tarde você parou. Tá doido, Eu parava e ela tava vindo, eu tava indo, eu parei o carro e comecei a conversar com ela. E ela não quis parar não, porque ela tava no ritmo, aí ela ficava assim, ei, tudo bem? E aquela coisa, e eu conversando, aí eu fiquei uns 30 segundos, eu falei, eu vou embora, porque eu tô atrapalhando ela. E assim, e nessa época aí você já tava realmente muito focada, né, Sim, nossa, eu já, cara, eu falar pra você, o caminho foi fácil. Não, eu já tive muitos motivos pra desistir, viu? Foi Deus e essas pessoas que Ele colocou na minha vida que me incentivou, porque, nossa, como não é fácil pra ninguém, pra mim também foi uma luta gigantesca, entendeu? O motivo de eu estar aqui hoje, de eu estar no São Paulo hoje, de eu estar aqui hoje com a minha família, né, podendo estar dando orgulho pra eles de alguma forma e ajudando, né, em um pouco que eles me ajudaram lá atrás, cara. Glória a Deus, porque... Eu quero dar uma cornetada aqui. Eu posso dar uma cornetada? Pode. Do treinador, na hora que você vê ele, que você vem encontrar aquele dia, o treinador do Palmeiras, Ricardo Belli. É o treinador do Palmeiras. Você vai falar com ele assim, ô Ricardo, você lembra o dia que o Rafa ligou pra você e falou assim, eu tenho uma menina em Nova Serrana aqui, leva ela pro Palmeiras, porque ela joga demais. Você vai cornetar ele, eu vou cornetar ele hoje pra ele assistir. Meu amigo Ricardo Belli morou aqui em Nova Serrana. Eu falei com ele uma vez que o Palmeiras estava fazendo as peneiras. Falei com o Ricardo, mandei para ele mensagem, Ricardo, tem uma menina aqui em Nova Serrana, chama Duda, leva ela. Ele falou assim, eu vou ver, Rafa, eu te volto a retornar aí, te ligo, pra gente falar. Até hoje, tô aguardando. Ele tá no São Paulo, e tomara que ela mete gol no Palmeiras. E aí, quando você meter gol no Palmeiras, vai lá no Belli. Ricardo Belli, vai lá. Eu, viu? Eu sou a Duda. Eu sou a Duda. Igual o Edilson naquela época do Mundial 2020. Eu sou a Duda. Coletada ao vivo no Ricardo. E no América, você foi muito bem, né, Duda? Tu já foi titular, absoluta praticamente. Eu cheguei, aí eu fiz o teste, fiquei, aí foi o tempo que eu fiquei morando na casa do Lele. Fiquei em outubro, novembro, dezembro, 3 meses que eu fiquei morando na casa do Lele. Ele abriu as portas pra mim, me acolheu como filha. Aí na casa é ele, a esposa dele e o filho dele, de 17 anos, eu acho. E aí ficou eu morando com ele, sabe? Como se fosse uma filha, cara. Lele e a esposa dele também foram anjos na minha vida, que me ajudou muito. E meu pai e minha mãe têm um carinho muito grande por ele também. E aí eu ia pro treino todas as vezes com a Leca também, que foi uma ex-atleta do Lele, que ele formou. Que ele mexe com um amador, formação, né? Ele gosta, ele já foi chamado para ser profissional, treinador profissional no Galo, treinador da base do Galo, ele não quis, ele gosta de formar. Inclusive ele tem várias atletas espalhadas na Espanha, Estados Unidos, para todo lado. Eu fui uma delas, né? Eu fui muito formada por ele também, depois que eu fui pro Galo. E aí ele abriu as portas, me acolheu. E, cara, fez grande parte dessa trajetória. Nossa, sensacional. E aí eu ia pro treino com a Leca, que também foi ex-atleta dele. E aí tinha, na época tava a Jaquiane, não sei se era, não me recordo se foi treinadora ou treinadora, que tinha acabado de sair, a Jaque entrou.
Ela era há pouco tempo auxiliar do treinador do Flamengo. Aí ela, cara, uma excelente pessoa também, que fez muito parte dessa trajetória minha também. Ela me acolheu super bem, quis que eu fosse pra América de todo jeito, me passou no teste, gostou muito de mim e me deu muita oportunidade. Tem uma que mexe com Ipatinga, ela treinou você na Não, América, né? É a Kathleen. A Kathleen. É a Kathleen que tava, é isso Porque mesmo. a Kathleen, ela comanda Ipatinga, né? Sim. E parece que ela junto com o Rodrigo, essa tem a Joga 10. Joga 10, isso, a agência. A agência que comanda, Isso. tem muitas jogadoras, eu conheço mais o Rodrigo. Sim, Evaldo do conhece ele Serranense. também, Sim. trabalhou no Serranense com nós, e a Kathleen, ela, eu acho que hoje ela tá no Ipatinga ainda. Não, né? ela tá no misto. Ela tá no No misto? misto lá de Manaus, né? Amazonas. Ah, tá, não. Acho que é lá. Real, eu sigo É. eles no Instagram aqui, o Rodrigo também, acho que o Rodrigo Inclusive, deu um pulinho lá. Sim, ela subiu ao time do misto da 3-2, né? Elas foram campeões da A3 e subiram pra A2 ano que vem. E aí ela tá lá. E na época que eu fiz o teste, acho que era ela sim. Eu acho que a Jaque, eu não me recordo agora se a Jaque, é porque depois que eu fiz a cirurgia, meio que afetou. Ficou meio- Por causa as enfermeiras avisaram que daria, sabe? Um pouco de esquecimento por causa do sedativo, anestesia. Sério? Ó. E deu um pouquinho, eu fiquei um pouco... Grog. Que Ô, doideira E aí, isso. Olha, né? mas sério, é sério. É porque a gente corneta, mas a gente tem que falar também, depois ele me mata. Ricardo Belli é um excelente profissional, o Evaldo conheceu ele também. O cara é estudioso, o cara Sim, sim. vai pra todo lado. Ele tava na Europa uns tempos desse, agora fazendo estágio lá. O cara é sensacional. Ele pegou o Palmeiras também com o início de trabalho e hoje o Palmeiras Sim. também é um fortíssimo É um time dos no melhores futebol. times, né, do Brasil. E acho que foi campeão aí, Da Libertadores, Da no ano Libertadores. passado. O cara é fera, Não, Ricardo sim. Belli é fera demais. Não é só corneta não, vou É só já. corneta. Rodrigo também da Joga 10, você que manda um abraço pra Fera, ele. fera, gente boa Rodrigo, demais. você tá me devendo, hein? Depois eu vou cobrar ao vivo, não. Você sabe o que é, meu parceiro. Reforçando que o... Desculpa, Evaldo. Pode falar, pode Que falar. o Palmeiras realmente tem um excelente trabalho, uma excelente equipe. A gente pegou elas agora nas quartas de final, né, do Brasileiro. Do Brasileiro. E jogou também o último jogo das fases de grupo pelo Paulista. E o trabalho do Palmeiras é um excelente trabalho, muito cara. top. As meninas são muito gigantes, o treinador também, um ótimo treinador. Então, parabenizar o trabalho deles. Né? Eu eu te acompanho bastante também nas redes sociais, eu vejo muita resenha sua com as meninas de São Paulo, as carinhas que vocês põem, muita Essa zoeira, amizade. muita zoeira ali no busão, aquela coisa toda, e a gente sabe também que essa resenha, né, tanto no feminino quanto no masculino, tem bastante, mas como é que é essa resenha lá com as meninas lá do São Paulo? Então, são as amizades que eu tenho. Eu também dou muito glórias a Deus pelas pessoas que, né, eu conheço, que Deus me apresenta. A Xaxá era uma delas, uma pena que a Xaxá saiu, né? Ela trilhou caminhos diferentes, tá no Grêmio agora. Ela também era minha melhor amiga. Agora, a nossa amizade continua a mesma, porém longe. Mas daí ficou a Michele, que também é minha melhor amiga, uma pessoa que eu considero muito como irmã pra mim. Aí a gente tem a Danha, a Glau, é o nosso grupinho, assim, né? A panelinha. A gente tem um grupo, Tem, cada um tem o seu grupo. Todo mundo tem a panela. Assim, cada um tem o seu grupo que se sente bem, nada contra ninguém, mas é pessoas que o santo bate, a gente se sente bem Sim, ali, né? sim. A gente tem mais intimidade, mais costume. E aí o nosso grupo é eu, Michele, Danha, a Fê, a Glau, a Aline e a Rafa Mineira, que a gente senta até no mesmo banco pra se trocar, ajeitar a chuteira ali, fazer o que tem que fazer, ficar batendo papo, e é isso. Mas quem resenha mais é eu e Michele. Sim, eu vejo lá. A Rafa Mineira, obviamente, deve ser mineira, né? Ela é mineira, ela, a Aline, a Danha também é mineira. Não, o time tá quase mineiro. As mineiras tá na frente. O time do São Tô Paulo. olhando ali, a tatu dela ali já tem o Y lá. Tá o ai lá do É Rei do uai. Café. Tem que levar, a Tem Minas, que levar a levar. Tem que carregar Serrana, no tudo peito, no tá peito doido? aí. Não, ficou E aí bacana. é isso, cara. Ô, Duda, e no meio do futebol feminino, no profissional, a gente sabe que no profissional masculino acontece muito, igual nós estamos falando aí, de questão das panelinhas ou grupinho, né? Mas tem pessoas que não se dá também não, né? Então, mas dentro de campo tem que cortar tudo, né? Tem que todo mundo se dar. Mas acontece também no futebol feminino? Sim, é um ambiente de trabalho normal, entendeu?
São pessoas que você vê a cara todos os dias, você tá com as pessoas todos os dias e ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? É aquele ditado. Só que você tem que respeitar e igual, faz muito parte de mim ser sempre gentil. Não preciso falar com a pessoa. Mas se a pessoa precisar de mim, eu vou estar ali e sempre vou ser gentil, porque faz parte de mim. Mas tem isso sim, né? A gente tem o nosso grupo, cada um tem o seu grupo. Muitas ali talvez não se fale, às vezes acontece discussão, briga, mas na hora do jogo ali, na hora do vamos ver, todo mundo se reúne, cara. Porque ali é uma equipe, né? E todo mundo tá lutando pelo mesmo ideal, né? Que é o título. Quanto mais as coisas for boas pro time, tá sendo boa pra vocês também. Dependente de tudo, né? É por isso que é um time, né? Exatamente. Mas assim, independente de tudo, Duda, eu lembro que a primeira vez que eu até conversei com você foi na academia do Fabão. Sim, né? Naquela época lembro. Que você tava treinando lá. E aí eu tava na rádio já e o Fabão falou comigo: olá, Duda, que você não leva ela na rádio. E sabe quando você fica com receio de chegar na pessoa e tal? Eu falei: uai, Fabão, é bacana, só porque eu acho que até então não tinha ido ninguém do futebol feminino lá. Aí o Fabão pegou e falou: tá, ô Duda, o Evaldo te chamando aqui. Só que eu acho que ela já me conhecia, já tinha me visto ali em alguma coisa. Aí eu cheguei e te cumprimentei. Aí, tipo assim, que eu já... O que você falou da questão do santo. Eu já, como se diz, o santo bateu. Mas assim, a gente já reconhece a personalidade da pessoa em 30 segundos de conversa. E a gente vê esse seu jeito... muito gentil, Duda, muito educada de cena e tudo. Obrigada, em todos os detalhes, cara. Isso é muito bacana. E isso é uma coisa que é sua a vida inteira. Isso é de família, esse seu jeito, essa personalidade que você tem. Cara, assim, minha família são pessoas muito boas, sabe? Porque tem família que é gente barraqueira. Nada contra, viu, gente? Né? Nada contra, mais sistemático e tal, mas você realmente é diferenciada nisso. E assim, acho que eu fui aprendendo a ser assim com os passos na vida, sabe? Igual eles falam, né? Quem joga muito fora, quem viaja muito, cria responsabilidade muito cedo, né? Exato. Então, isso de jogar, o futebol, né? O futebol, melhor dizendo, me ensinou muito. Então, cara, o que eu sou hoje foi pelo futebol, foi pelo que eu amo fazer, foi pelo que eu pratico, né? E as oportunidades que eu tive também, né? De ir por muitos caminhos, né? Que eu já fui em muitos lugares. Glórias a Deus. Então, já estive com muitas pessoas. Isso é bacana, né? Já viajou bastante. Vários tipos de pessoas, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu hábito, sua educação. Então, assim, acredito que eu tenho isso comigo, o futebol me ensinou muito, né? E eu fui aprendendo a cada vez mais. Eu sou uma pessoa muito de Deus também. Então, eu fui buscando isso através de Deus. A presença dele tá sempre comigo. Então, cara... Foi através do futebol que eu fui... Mas mesmo assim, aquela menina lá, até de Arcos, você morou em Arcos e etc e tal... Tipo, você imaginava com 21 anos já tá num clube igual São Paulo, Duda? Né? Porque, cara, é impressionante. Porque assim, querendo ou não, lógico, você tem talento e tudo mais, mas... Você já chegou realmente num clube bem grande. Eu nunca imaginava, porque quando eu tava no América, meu pai, ele já foi muito São Paulino, antes dele, quando ele começou a namorar com a minha mãe. Tanto que lá em casa, aí hoje ele é cruzeirense também. Aí lá na sala de casa tem um quadro do São Paulo e um quadro do Cruzeiro. Um do lado do outro, assim, ó. Palmos do lado do outro. E aí eu tava no América e olhava, desde o Galo eu já olhava pro quadro e ficava imaginando, cara, tipo... Eu não, sabe? Será? Eu nunca imaginava. E eu olhava, de verdade, e foi um testemunho de Deus que eu carrego comigo. Eu olhava pro quadro e falava comigo mesma. Cara, será que um dia vai? Tipo, eu olhava pro do Cruzeiro também, que tem um time. Isso, exato, tem um Cruzeiro. Eu falava, será que um dia vai? Será que um dia vai acontecer? E isso acho que eu nem tinha chego no América ainda, eu já imaginava isso, de olhar, de pensar, será que um dia eu vou ser capaz de chegar lá? Será que um dia vai acontecer? Mas sempre entreguei nas mãos de Deus, sempre. E aí, cara, até que chega um dia que eu recebo... O telefone toca. O telefone do meu empresário me liga, fala que tinha que falar comigo urgentemente. E eu tava até voltando do treino do América na época, né? E ele falando que queria falar comigo e tal. O Mário também, que é da MA Sports, que é a minha agência. Ele também fez muito parte disso, ele que me levou pro São Paulo, faz grande parte dessa trajetória também. Ele me liga e começa a falar. Aí eu tinha duas opções.
era a proposta do Atlético Paranaense, que esse ano tava na A1, aí elas infelizmente desceram pra A2 de novo, né? Ah, tá. Ficaram no Z4. E aí tinha essas duas opções. Primeiro o Atlético Paranaense, até então ele não tinha falado nada do São Paulo. Aí na mesma semana, dias depois que ele ligou pra falar do Atlético Paranaense, ele me liga de novo, fala: Serrano, eu tenho que conversar com você urgentemente de novo. Aí eu falei: Mário, me apavora, não. Me apavora, não, amor. Desse jeito você me mata do coração. E isso era meio do ano, né? Porque a gente, atleta é assim, o empresário conversa com você no meio do ano pra já fazer, pra te passar as propostas, ver se você quer ou não, e fazer um pré-contrato, né? Não é um contrato profissional ainda, é só um pré-contrato. Pra você já estar afirmada, chegar fim do ano e você já tá com aquele clube, entendeu? Caso você queira sair. E aí ele conversou, ligou pra mim primeiro, falou do Atlético Paranaense, até então nunca tinha saído assim mais longe, não tinha saído de BH pra jogar campo. E eu falei: vixe, ferrou, agora é hora da indecisão. Eu vou, não vou. Aí eu cheguei a conversar com a treinadora, que na época era a Rosana, do Atlético Paranaense. Hoje ela tá no Red Bull Bragantino. Inclusive ela foi campeã ontem da A2, da Série B, bacana. Em cima do Fluminense. E conversei, e ela é jogadora, né, de seleção. A Rosana eu lembro. Sim, é verdade, sim, lembro. Ela chegou a me ligar, conversou comigo, a gente conversou, me identifiquei muito com ela, uma pessoa muito bacana. Quase que eu fui por ela, sabe? Mas na mesma semana o Mário já ligou pra mim, já falou do São Paulo. Eu não acreditei, não. Falei: eu não acredito. Lembrou do quadro na hora? Na hora. Eu não acredito. Eu falei pro meu pai e minha mãe, eles ficaram doidinhos, assim. Que eu não acreditei. Cheguei a falar pro Mário, falei: Mário, eu não tô preparada, eu acho. Mano, cara, você sim. pensa em ir pra uma capital de São Paulo daquele tamanho, e eu nunca tinha ido. E, cara, o São Paulo, a Formiga no São Paulo, Nossa. Na época, a Formiga tava no Verdade. Você tá doido. São Paulo. Eu falei: a Formiga é uma referência pra mim. E aí o Mário conversou comigo, ele falou: se você for pro Atlético Paranaense, você vai subir um degrau. E pode ser que o Atlético Paranaense não suba pra Série A, que seria esse ano. Que seria o ano passado, ela subirem pra jogar esse ano. Isso, ele falou comigo. Aí eu falei: vixe, se você vai pro São Paulo, que era o que eu tava buscando, que era bagagem, experiência, ia ter muitas meninas mais velhas, como a Formiga, que era uma referência pra mim, e eu tava buscando aprendizado. Ele falou: se você vai, pode ser que você nem seja relacionada para jogos, mas você vai estar treinando ali com aquelas pessoas, entendeu? Você vai ganhar bagagem, você vai aprender. E eu já fui com esse pensamento. Aí ele falou: se você for pro São Paulo, você vai subir 4 degraus diferentes. Pro Atlético Paranaense você vai subir 1. E pode ser que elas nem subam e você nem tenha a oportunidade de ir pro estado de São Paulo. Né? Porque é complicado, eles não acompanham a Série B, o Atlético Paranaense ainda jogar A2 pra tentar subir esse ano, pra estar esse ano na Série A. E aí eu falei: meu Deus. Aí eu pedi conselho pra minha mãe, pro meu pai, pra Jaque. Orou bastante. Que é uma pessoa, né? Orei bastante. A Jaque me aconselhou muito, falou: não, vai pra São Paulo, você tá doido? Vai pra São Paulo. A Jaque é uma pessoa muito rodada também, muito experiente. Ela é nova, ela tem 26 anos, eu acho. Mas ela é muito, muito inteligente, muito experiente. Pedi informação ao Lele, conselhos. O Lele também me ajudou. Conversei muito com o Mário, né? Que é um empresário, inclusive ele é de São Paulo, eu ia estar pertinho dele. E aí até que eu decidi ir pra São Paulo. Falei: cara, quer saber? Foda-se, eu vou. A cara e a coragem. E pedir pra Deus segurar na minha mão. Você foi BH, com a cara e coragem, São Paulo também. Fui, peguei o avião sozinha. Pela primeira vez, que sempre eu voava com o time, então era todo mundo junto e quem resolvia era a comissão. Exato, tem esse detalhe. Não, dessa vez não, eu resolvi sozinha a questão, meu empresário só me encaminhou a passagem lá que o clube, que é por conta do clube. Fiz lá o check-in na hora e fui. Meu pai chegou a um certo ponto por causa da Covid, eu não podia mais passar, e dali eu falei: Deus, vem comigo. Fui, desci lá em São Paulo, o Caio, que era o antigo ex-supervisor do São Paulo, estava me esperando lá na porta, até que tudo começou. Aí lá conheci as meninas, era tudo novo. De início já fui relacionada pro primeiro jogo contra o Flamengo lá no Rio, fui. Não, e eu lembro desculpa te cortar, eu lembro do Neco, porque quando eu chegava na rádio, lógico, a gente acompanhava aquela coisa toda, mas eu não sei, ele viu essa notícia primeiro do que eu.
que o São Paulo tava atrás de você, que você tava pra fechar pro São Paulo. E o Neco, um abraço pro Neco Ribeiro, meu parceiro. Neco Ribeiro, ele já começou o programa assim, estourado. A Serrana tá indo pro São Paulo. Tem o quê, cara? Aí eu olhava pra ele assim, assim, aí eu procurando, Globo.com, olhando os negócios, tudo. Falei assim, onde é que você viu isso? A Serrana tá indo pro São Paulo, a Duda, aqui de Nova. Ele empolgou no negócio. É porque eles demoraram a soltar, sabe? Eles demoraram quase um mês pra soltar. Que a gente, que era nova, chegou bem antes das meninas que já iram, que renovaram, né? A gente chegou bem antes delas. E elas estavam de férias. A gente chegou antes porque a gente era novata. Então tinha um monte de exame pra fazer, um monte de trem pra fazer e não podia soltar nada até então. Entendeu? Aí a gente ficou quase um mês sem soltar e eu naquela agonia, meu Deus. Nossa. E o povo que pergunta. Nossa, na hora que eu vi a formiga como é que você viu a formiga? Primeira vez eu tava saindo da academia, que a gente foi conhecer a academia. E aí ela tava chegando pra fazer. Na hora que eu vi, ela só cumprimentou assim. Cara, meu olho encheu de água. Você tá doido? Que isso? E que mulher. Nossa, uma mulher maravilhosa, humilde. Maravilhosa dentro de Foram, fora. Como é que é? 8 copas? Como é que foi? Quantas copas que a formiga disputou? Dizer, cara. Não, mas foi muita copa. Tá com quantos anos hoje? 44. Cara, 44, se eu não me engano, foram 7 Copas do Mundo. Cara, é impressionante. Não dá não, cara. Cara, que pessoa legal. Que humildade, né? Humilde, maravilhosa, cara. Você sabe o que eu tô pensando aqui? Foi legal, né, você chegar no exemplo em Belo Horizonte, depois em São Paulo. Aí eu tô aqui pensando aqui, quando você vai chegar lá em Nova York? Será que vai sozinha também? Porque você tá indo, né? Eu já tô imaginando a Duda pousando em Nova York, né? Vai jogar lá no Lancite, sei lá, em nome de Jesus. É só cidade que Deus top. quiser, amém. Porque você foi, né? Aquela transição do São Geraldo pro Romeu. Já é longe, né? Já é longe. Não, Passos. Voltou, aí voltou pra de mim, você voltou pra Nova BH, São Paulo, Nova York. Ou Europa, quem sabe, né? Então tem muita coisa ainda. Eu ainda. tenho muita vontade de ter experiência pra fora. Já falei com uma O empresária. futebol feminino mais forte é nos Estados Unidos, Nos Estados né? Unidos, eu acho. Mas a Europa já tá... Mas eu acho que agora tá se igualando, né? Na Espanha tem. Acho que tá se igualando muito. Muito. Inclusive em São Paulo, os times estão todos igualados. Nós vamos ver. É isso mesmo, só para interromper aqui, ó. 7 Copas do Mundo da Formiga, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015 e França 2019. Cara, muito bacana. 7 Final Copas do do ano? Mundo. Formiga, maravilhosa. Nessa tá aí, não. Não, ela já parou, né? Parou, Já né? parou. Então. Eu ia falar que ela ia encontrar com a Duda em alguma Copa. Não é possível. Cara, nossa. no final do ano agora que ela ia sair, né? E a gente já meio que sabia que ela ia sair. A mulher dela, cara, uma pessoa muito bacana também. Aí eu tava lesionada, tava assistindo de fora, né? E elas, tipo, a gente jogando contra o Santos na semifinal do Brasileiro ano passado. Isso foi em novembro. Aí, na hora que terminou o jogo, fui cumprimentar a mulher dela e despedir, né? Aí eu comecei a falar que foi um prazer ter dividido o campo com a Formiga, foi um prazer ter conhecido ela. Nossa, cara, de verdade. Que prazer, que era muito referência a mim. Ela, a Marta, a Cristiane, a Bia Zanerato, muito referência em mim. E aí eu fiz a mulher dela chorar, cara. Bacana. Fiz a mulher dela chorar, cara. Aí... Você chegou a jogar contra a Cristiane já? Já. Eu sou fã da Cristiane. Cristiane tá no Santos, né? Do Santos. Tá no Santos. Ela já tá mais pesadinha já, eu tava vendo um joguinho desse. Não, mas ela tá bem, ela Mas tá bem fisicamente. É a televisão ela que tá bem, engana, né? A televisão encorpa acho que 5 quilos. Eles falaram. Mas eu falo em termos assim, eu senti que ainda ela tá já... Entendi. A Cristiane era fã da Cristiane jogando no seleção. Não, ela é foda. Mas Eu fiquei referência. chateado, como muitos, né, ficou com aquela menina... Quando ela foi cortada. Ele não levou ela, então... A Bia. A Bia fiquei bem chateada, eu acho que né? eu era uma pessoa que esperava muito que ela fosse, né? Que eu queria muito que ela fosse. Ela fez uma excelente campanha no passado, né? No Santos. Sim, acho sim. que foi quase artilheira do Brasileirão. E tem feito uma excelente campanha até agora nesse semestre. Tem feito muito gol. Então, assim, cara, eu queria muito que ela fosse. Uma pena, né? Mas, né? Um Futebol não é ainda mais que a Bia, né? Ela chegou pra
para reformular a seleção Sim. brasileira, né? Então, assim, teve muito tempo, muita gente passou por lá, treinadores e tal. Então, quando a Pia chegou, ela chega para reformular Sim. realmente ali. Obviamente, não quer dizer que não podia levar a Cristiane, mas sim. Ela mudou. Inclusive, teve um episódio, Duda, não sei, pelo menos a gente chegou falando aqui. Você conheceu já a Pia? Já conheci, já. Porque o pessoal comentou que teve um dia, parece que ela foi no. Não sei se foi no CT de São Paulo. Não, sei, foi no aonde? América, no América. Ah, foi no América. Ela foi lá pra. Ela, a Bia Vaz e a Jéssica Lima. É Jéssica Lima, eu acho. Elas foram lá pra te conhecer, foi Elas isso? Elas foram lá pra. Porque a nossa treinadora na época, depois da Jaque, veio a Nadima. Ela que veio para ser treinadora do América pós saída da Jaque. A Jaque teve um problema de família, teve que sair, infelizmente, na época. E a Nadima chegou e a Nadima tinha uma amizade com a Pia, entendeu? Porque a Nadima já tinha estudado muito na Europa, lá no país da Pia, esqueci o nome. Acho Suécia. Suécia, né? Isso. E a Nadima já rodou muito fora do Brasil e tudo mais, e tinha essa amizade com a Pia, e convidou ela pra ir lá ver o nosso treino. Acho que ela tava indo ver a final do Atlético e do Red Bull pela A2, né? E aí ela foi. Ela tava na cidade, né? Tava em BH pra ver a final no dia seguinte. E ela aceitou ir lá no CT. Aí nesse dia a gente treinou lá no CT do América, né? No campo bom dos caras lá. E aí ela foi, tirei foto com ela. Inclusive tem uma foto, acho que eu tenho a foto com ela aqui no celular até hoje. Tem no meu Instagram, na verdade, que eu postei. E aí foi muito bacana, cara. Uma experiência muito boa. Mas assim, desculpa, Rafa, igual você conheceu a Formiga, você ficou emocionada. Sim. Beleza, mas quando você vê a treinadora da seleção principal, tudo Nossa, foi... né, já dá uma balada também, né? Bacana. Nossa, foi um dia assim muito especial, cara. Você tá sendo ali, né, vista, tipo, cara... Esses dias a Pia, parece que ela ainda não aprendeu português, né? Não, eu acho que ela tem um pouco de dificuldade ainda. Eles até, teve alguém que andou criticando ela sobre isso, eu vou criticar ela também. Porque se ela soubesse português, ela me ouvia aqui direito. Leva a Duda, leva a Serrana pra seleção, filha. Mas como você não entende o português, procura o tradutor aí, se vira, leva a Duda, leva Mas a como diria o Tite, a Duda deve estar no radar, com certeza. No radar, certeza. Tá no radar. E o problema que você teve que, lógico, né? Tomara que realmente você esteja no radar ali da seleção, mas nesse meio tempo aí, querendo ou não, teve a lesão também, né, Duda? Sim, antes da lesão, eu tava fazendo uma brilhante carreira. Tinha descido pra ajudar a Sub-20. Eu tava na principal normal, só que nos dias a gente tava parada. Acho que por causa de data FIFA, não sei, alguma coisa, a gente tava parada, não tava tendo jogo. E aí o treinador, que é o Viana hoje da principal, era da base até o ano passado. E ele veio atrás, porque tinha muitas meninas da base que tinha subido pra principal recentemente, que ainda era sub-20. E ele veio atrás. E eu era a única novata que nunca tinha trabalhado com ele e que eu achei que eu não fosse jogar, que eu não jogaria. Só que como o campeonato até então era por idade, eu pude jogar, que eu ainda tinha 20 anos, né? Se fosse por ano eu não poderia. Isso. E aí eu era por idade, eu pude. Aí o Viana me chamou, pediu eles pra liberar, conversaram comigo, e eu conversei com o meu empresário e tal, aí a gente chegou na ideia de que eu ganharia ritmo, que eu jogaria muitos jogos, ganharia bagagem, experiência, e cara, era tudo novo pra mim, nunca tinha disputado um campeonato de base tão forte do nível de São Paulo, né? Com o São Paulo. Porque o São Paulo, ele entra pra, não desmerecendo nenhum time de base, mas o São Paulo entra pra ganhar, né? E aí decidi descer, que eu sabia que me favorecia no final, ia me favorecer lá na frente. A gente ia pegar time forte, como o Santos, Internacional, Grêmio, que são times fortes. Aí desci, tive a oportunidade de trabalhar com o Viana, sempre ouvi falar muito bem do Viana, até trabalhar com ele. E aí desci, participei, né? Comecei fazendo gols. Foi muito Sim, eu lembro, fazia muitos gols. Glória a Deus, eu terminei o campeonato como artilheira, né, do campeonato. E, cara, foram momentos assim que, nossa, muito bons, que eu também sempre guardarei comigo. E tive a oportunidade também, nesse meio termo, né, de 2 meses do Campeonato Brasileiro Sub-20, de ser vista pelo treinador da seleção Sub-20, que é o Jonas Urias. Ele e a Jéssica Lima, que é auxiliar dele, que era auxiliar dele. Hoje ela é treinadora da Ferroviária, né?
E aí tive a oportunidade de ser vista por ele. Inclusive, eu quase fui para Sub-20, para a seleção Sub-20 ano passado. Isso foi antes da lesão, um pouco antes da lesão. Naquele jogo lá contra o Grêmio, que eu fiz o gol de vôlei, você lembra? Lembro. Eles estavam assistindo, ele, a treinadora da Sub-17 também, da seleção Sub-17. E aí eles procuraram meu empresário, procuraram o pessoal do São Paulo, pra saber a minha idade mesmo, pra ver se eu tinha realmente 20 anos, porque pela idade eu não poderia mais, entendeu? Só que eles gostaram muito de mim, cara. O Jonas e Urias gostaram muito de mim, ele e a Jéssica me elogiaram muito. Então isso foi muito importante pra mim. Eu fiquei com aquele aperto no coração de não poder ir por conta da idade, né? Mas assim, só de ter sido vista e de ter recebido um feedback muito bom deles, cara, nossa, me motivou muito. E olha que você é de dezembro, né? Sim, de dezembro. Eu ia fazer 21 em dezembro. Quanto de dezembro? 12 de dezembro. Nossa, mais um pouquinho. E aí? Né? Ela tava... Então, no caso, tem 21, né? Então, você é de 2001. 2001, isso. Exato, 2001. Então, e aí, pela idade não pude. A Duda tem muito parecer com o Savin, né? O Savin também é 2001, né? Não, o Savin faz 23, o Savin é 2000. 2000. Savin é 2000. Tanto que esse ano foi o último dele verdade. de Sub-23. E aí, cara, tive a oportunidade de ser vista por eles, infelizmente. Ou felizmente, né? Tudo por um propósito. Não fui, mas fui vista, recebi o feedback, então isso já foi muito importante pra mim, foi muito gratificante. Vamos ver a Duda na seleção, certeza? Vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Claro que tem que trabalhar demais no São Paulo ainda, né, Duda? Com certeza, eu tô voltando da lesão, vai fazer 2 meses e meio que eu voltei a jogar oficialmente, né, depois da lesão, eu fiquei... Teoricamente, 11 meses sem jogar oficial. E fala pra nós como é que foi essa lesão, Duda? Então, foi na final do Sub-20. Isso que eu ia falar, foi no Sub-20, Foi né? na final do Sub-20, com 15 minutos de jogo. Nossa. Mas assim, foi muito... Acho que era pra acontecer mesmo, foi uma fatalidade, que geralmente quando o atleta machuca é a de apoio, né? Ou leva pancada, ou você prende o seu pé e faz uma rotação ali sem jeito e torce. Eu não, foi a perna dominante, a esquerda. Eu simplesmente escorreguei. Acho que também o cansaço da temporada que vinha, né, do Sub-20, um jogo um dia sim, um dia não, e aquele trem todo. E aí eu escorreguei, não consegui sustentar o corpo e infelizmente caí. O meu corpo sobrecarregou em cima da perna dobrada e foi onde aconteceu a torção, que é uma torção, né, teoricamente. Isso. Aí eu ouvi os estralos ali e tal. Aí na hora a menina do Internacional até bateu, a Priscila até bateu, mas ela não teve culpa de nada, só que eu acho que eu assustei com ela batendo e torci ali no calor do momento. E aí eu saí, eu vi os estralos, eu assustei, mas eu não senti nenhum tipo de dor. Eu não senti nenhum tipo de dor e rompeu total, tinha rompido total. Só ficou o cotoquinho dele assim na ressonância. Aí eu saí, a médica, a Bruna Bilrone, que é o fisioterapeuta, olhou, me mandou fazer skip, fiz, não tinha nada solto, tava tranquilo, nenhuma dor. Voltei, fiquei mais 5 minutos em campo. Voltei, fiquei mais 5 minutos com ele rompido, finalizei a gol, só que eu finalizei com a direita em cima da esquerda, que era rompido. Nossa, que loucura. Só que eu não conseguia correr, que pegou um pouquinho do menisco. E é a sua característica também, a corrida. Ele toda hora vinha, tipo um choquinho, ele vinha e fisgava, fisgava. Todo momento que eu corria, tentava correr ou apoiava o pé no chão, dava o choquinho. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E eu tentando correr e nada. E os estralos, que eu já entendi, eu sempre tive pessoas ao meu redor que teve essa lesão. Então eu já entendia mais ou menos. E pelo fato de eu ter ouvido os estralos, eu já assustei. Só que eu voltei. E aí, só tava o meu corpo ali, porque eu sumi, assim, de espírito, porque eu fiquei muito assustada. E eu tentando, não dava. Aí finalizei a gol, foi o único momento mesmo que eu consegui pegar na bola. Depois, antes disso, eu não consegui. A Emily tocou pra mim, a bola saiu, não consegui. Falei, cara, tem alguma coisa de errado. Aí, na hora que eu corri que a gente tava na formação 4-4-2, que eu corri eu era ponta direita, eu nem tava na minha posição, né? Desci pra ajudar o Viana falou, cara, não consigo te colocar no meio, porque o meio tá congestionado, e eu vou te jogar pra ponta meia mais aberta, que eles falam, né? A ponta direita, da perna trocada. Isso, você cortar pro meio, exato.
Aí eu fui pressionar a lateral delas. No que eu fui pra pressionar na formação 4-4-2, não consegui chegar na menina. Aí eu falei, não dá pra mim mais. E eles falando, resiste, Serrana. Nossa. Resiste, Serrana, o que tá acontecendo? E eu tava fora de mim, que eu tava literalmente assustada, chorando. Eu já tava começando a chorar, e cheio de torcida, eu não tava ouvindo nada, tava fora de si já. Se eu tivesse psicológico, eu tinha terminado o jogo, porque eu não tava sentindo nenhuma dor. Só que como eu não tinha, eu tava muito desesperada, muito assustada, porque a gente sente no momento, a gente sente. Eu falei, não dá mais. Aí eu já saí, já tinha preparado a outra menina pra entrar, a Isa, que tava entrando no meu lugar, e saí chorando. Aí a Kedma, que era a nossa zagueira, que tava no banco, veio, pegou na minha mão e foi conversando comigo, eu chorando, me chamando, me levou até o banco, que eu já saí, já desabei assim na lateral já, do lado de fora. Ela pegou na minha mão, me levou até o banco e tal, conversou comigo. Aí até então nenhuma dor, nem nada, não inchou nem nada. Aí colocaram gelo, aí depois começou a inchar. Começou a inchar e eu não conseguia nem estender nem flexionar. Por conta do ligamento, né? Quando tá sem ele, você não consegue nem estender nem flexionar. E aí isso foi no sábado, cara. Eu tive que esperar sábado à noite, domingo, e ir pra segunda fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame, acho que era quase à tarde, assim, sabe? Demorou muito, e aquela angústia, aquele trem ruim. E doía? Aí depois começou a doer, depois que o sangue esfriou, né? Isso. Porque eu não conseguia nem estender ou flexionar. E eu tentava e não conseguia, não ia. Até que eu fiz o exame na segunda-feira, aí saiu na terça só. Aí eu fiquei naquela angústia, esperando eles me darem o resultado, porque demora um dia pra dar o resultado. Nossa, pior momento, assim, cara, nossa. Até que a doutora recebeu, mandou pra físio. No momento eu tava com a físio. Aí ela toda tremendo pra me dar a resposta. E eu, pelo amor de Deus, me dá a resposta, é sim ou não? E ela tremendo, porque ela não tava conseguindo me dar a resposta, sabe? Mas ela já sabia que tinha rompido. Até que ela me deu a resposta, eu desabei de novo. Aí... E nesse momento, tem dúvida, você teve, tipo assim, um medo de, será que minha carreira parar aqui? Sim, vixe! Passa muita coisa, né? Eu já vi vários, que na Serrana teve muitos jogos de base, mineiro, campeonato brasileiro, inclusive teve brasileiro feminino aqui, sub-16, e geralmente quando a gente vê um jogador de base ou na base machucando... Pode ir, só pegar uma água aqui. Opa, dá moral pra nós. A primeira ideia do jogador, você vê, eles começam a chorar, por quê? Porque a gente sabe que o espaço é muito pequeno a chance. A chance de você chegar num profissional é muito pequena. Sim. São milhares de jogadoras que estão buscando ali. E naquele momento, quando você se lesiona, se machuca ali, a pessoa pensar que agora vai vir outro no meu lugar, será que eu vou perder a vaga? Isso aconteceu com você? Nem é disso de vir outro na vaga, de vir outro no lugar, de perder posição, mas o medo de você não voltar a ser o mesmo, como era. De você não voltar a, sei lá, igual eu tinha o meu ponto forte meu, que era o chute. Não voltar a chutar forte, não voltar a jogar como eu jogava, não voltar a correr do mesmo jeito. Nossa, passa mil coisas. E no caso era a perna do chute, né? Era a perna do chute. E foi um dos medos meus, mas glória a Deus, eu fiz uma excelente recuperação junto da Jé, que é a minha fisioterapeuta, a Sabrina, que fez parte também, a Michele também, que são físios que fez parte, a Tássia, que pegou a minha transição, ela até que não pegou a minha recuperação de força dentro da físio, mas ela fez grande parte da minha transição de campo já, para poder estar voltando. Então, assim, cara, fiz uma excelente recuperação com elas e, glória a Deus, hoje tem um chute normal. O São Paulo sempre foi referência na parte médica. Sim. E então no feminino também eles têm um trabalho bacana, né? Nossa, excelente. Porque na parte sempre foi falado bem do departamento médico de São Paulo, então no feminino excelente também. Profissionais, a estrutura lá é muito bacana, a gente tem o ambulatório à nossa disposição lá no clube, só não funciona sábado e domingo, mas acho que é todo canto, né? Mas durante a semana, assim, de segunda a sexta tem à disposição. E as fisioterapeutas nossas também são excelentes profissionais e fizeram grande parte aí da minha trajetória, sabe? E São Paulo treina o feminino, tem um local específico?
Tem, a gente treina no clube social, que é esse clube atrás do estádio. E de vez em quando a gente vai pra Cotia também. Isso, a base. Lá tem os campos sintéticos, lá tem campos gramados, aí a gente de vez em quando vai. Mas o nosso ponto mesmo oficial é o clube do social. E vocês já se encontraram com os jogadores profissional do São Paulo? Não, as meninas antes de eu chegar treinavam no CT lá da Barra Funda, né? Então elas teoricamente viam eles. Mas a gente que chegou novata ainda não teve essa oportunidade, não. Ô Duda, e igual você machucou a perna esquerda, que é a perna dominante. Sim. Depois, eu acho que o pior disso tudo é a finalização, né, Duda? Sim. Dá aquele medo. Eu tava falando com o Rafa. Até você sentir que assim, não, eu posso chutar do jeito que eu chutava, que não vai doer. Assim, acho que não me atrapalhou tanto, porque não era minha de apoio. Eu acho que é pior quando é a sua perna de apoio. Porque pra você apoiar ela, você ainda tem uma certa insegurança, entendeu? No caso, quando eu tentava dar de direita, pra me apoiar em cima dela, tinha insegurança no início da transição. Agora, pra chutar, não. Pra chutar foi super tranquilo pra mim. Então acho que por isso que não me atrapalhou muito, entendeu? Agora, se fosse de apoio, tomara que nunca, em nome de Jesus. Aí eu acho que seria pior. Eu acho que não seria, eu acho que é pior pra quem passa por isso com a cena de apoio, entendeu? Porque teoricamente ela, cara, até você pegar segurança e tudo mais. Infelizmente a contusão no atleta profissional, ela é bem, não só joelho, mas outras coisas. Sim. Ela é bem normal, né? A gente tem que ser sincero. Porque é muito trabalho, faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas Deus abençoe, eu tenho certeza que você é uma menina de Deus. Amém, em nome de Jesus. Não vai, você vai estar protegida dessas lesões aí, pra você manter, porque a gente quer ver você na seleção. Amém. E quer ver você pousar. O dia que você pousa lá em Nova York, você vai lembrar desse podcast. Ou a passeio, tanto faz, né? Chegando em Nova York. Rafa, tô aqui, ó. Esse passeio, ou a passeio, ou a jogar bola, né? Você lembra desse podcast. Mas do futebol feminino hoje em dia tá muito bacana, né, cara? Claro que nem se compara com o masculino, principalmente em questão de patrocínio, de visibilidade, etc. Mas, vamos dizer assim, de 10 anos pra cá, realmente... Melhorou muito. Melhorou muito, coisa, né? Muita coisa. A gente ainda vê algumas coisas que chateia, mas nada é perfeito, né? A gente ainda vê, a gente fica chateado, a gente tá na luta, vê muita coisinha, cara, chata. Mas já melhorou muito, então a gente tem muito a agradecer e é continuar, cara, nessa luta pra que melhore cada vez mais pras meninas que vêm futuramente aí, né? As meninas de categoria de base, igual lá no São Paulo tá tendo agora até sub-14. Então, assim, são as meninas cara, muito bonitinhas. E tudo muito bem, tudo muito bem. Então, assim, é lutar por elas, né? E essas melhoras, elas vivem na questão de transmissão de jogos, por exemplo. Hoje, na conversa de nós, todo mundo do futebol, a gente sempre vê, eu tava vendo o jogo do time feminino tal, eu tava vendo o jogo feminino ali. Sim. Então tá todo mundo comentando que tá assistindo agora. Muita gente comenta. Antigamente, por conta do preconceito, o povo não assistia, eu vejo jogo de mulher. Não, hoje estão assistindo, tem ido pro campo, e daqui a pouquinho os estádios vão estar cheios, as meninas vão estar recebendo o por direito delas também no futebol, valores, ser mais valorizada, tanto em tudo, porque a gente tem visto que realmente as empresas estão chegando também, estão aderindo tudo isso, então isso é importante. O preconceito está sendo lançado por terra, todo mundo tem, muitas pessoas que têm assistido, isso é bacana demais, né, Val? Demais. Tenho certeza que há pouco futebol, eu tô doido que começa logo a Copa do Mundo para estar assistindo. Ansiosos, então, né? E tem, acho que eu te perguntei isso em off, tem amiga sua lá na Copa? Tem então, na seleção, a que foi em toda a preparação durante esse semestre foi a Fê Palermo, nossa lateral direita, sabe? Muito bem, ela é muito bem, admiro muito ela como profissional e pessoa. Só que a Pia tinha outras opções, né? E aí acabaram que, né, optaram pelas outras. Eu sou contra a Pia, viu? Eu sou contra ela. Vamos levar a Rosana. Mas aí... A Jaque, 26 anos, o Wesley Teixeira, o Lele, mas vamos tirar essa aqui. Mas aí levaram a Camila, que é a goleira do Santos, né? Camila Rodrigues. Ricardo Belli, leva aí.
E a Camila, inclusive, é uma pessoa muito amiga minha também, é muito amiga da Michele, jogou junto com a Michele. Eu conheci a Camila através da Michele, né? E aí a gente criou essa amizade também, fiquei muito feliz por ela ter ido. Lógico que eu ficaria mais feliz também se a Fê tivesse ido, até falei com a Fê, mas tudo acontece por um propósito e eu acredito que oportunidades melhores virão. Mas a Camila foi, fiquei muito feliz por ela e tô torcendo muito por ela lá. Inclusive, já até caminhando pro final, Dudu, quero te agradecer mais uma vez. E a gente, todo mundo que, principalmente quem não é muito ligado com o futebol aqui, né, Rafa, sempre pergunta, tipo assim, se tem jogadores de Nova Serrana profissionais. E a gente sempre dá o exemplo do Ryan, do Ronaldão, o Chaidin, tem o Juninho, o Capilé, que foi pra... Azerbaijão, exatamente. Agora jogou muito em Portugal. O próprio Davis, né, que vai estar com a gente aqui também. E a Duda, né? E a Duda Serrana joga no São Paulo. Aí a gente sempre fala isso com os caras. Tem mulher profissional também? Você tem, bacana, tem a Duda que joga. Bacana. E o bacana, Duda, porque o que acontece? Do mesmo jeito que Formiga, Marta, a própria Cici, né, lá, nossa, bem antes, né, que jogava muito. A Cici tinha canhota igual a batia forte. A Duda nem deve lembrar, nem deve ter, já ouviu falar da Cici? Se for quem eu tô pensando, eu acho que eu participei de uma peneira uns anos aí atrás, lá no Sesc Venda Nova, da CBF. Provavelmente ela tava lá. Não sei se é ela ou se é a outra, eu esqueci o nome. A Cici tinha o cabelo muito curtinho. Isso, o cabelo dela era curtinho. Canhota batia forte demais na bola. Não, a Cici é uma das referências. Referência. Cici foi a primeira melhor do mundo. Isso, Brasil, depois que veio a Marta. Exato. Então, tudo isso são mulheres que são referências. Mas, assim, hoje, vamos dizer aqui na nossa cidade, acho que na região, no nosso centro-oeste aqui, Dudu, você é uma referência, porque não tem... Pelo menos a gente não sabe, assim, que tá no São Paulo, ali tá num grande clube do futebol brasileiro, e isso é bacana demais, e querendo ou não, eu espero que seja um motivo de orgulho para você, porque você se tornou essa referência, você é a pioneira, cara, que chegou nisso, né? Então, e exatamente isso, claro, você tem 21 anos de idade, você é muito nova, você não tem essa percepção do que é tudo isso, né? Do que é para pensar tudo isso, mas assim, e você vai sentir isso daqui, sei lá, 15, 20 anos, quando você parar de jogar. Né, que você foi essa pioneira e, querendo ou não, você vai carregar isso por essa vida. Nunca vai carregar por essa vida. Você tá com 10, 15 anos, você vai ficar uma formiga. Eu já falei que a minha meta é a formiga. Aí, 10, 15 anos, vamos por 20, 25 anos. Onde ela chegou, a minha meta é chegar igual ela chegou. A formiga disputou 7. Se você disputar 5 Copas do Mundo, tá bom. 5 Copas tá ótimo. Eu deve disputar 5, vai jogar até com os 40, 41 anos. Vem cá, você tá falando de Cici. A formiga jogou com a Cici. Exatamente, A formiga foi. Tá doida. A primeira Copa da Formiga foi em 95, você não era nem nascida ainda. Não muito... tava nem sendo planejado. Nem tava ainda, bacana demais, cara. Um abraço aí pra Formiga, que a gente vê a vida inteira, né? A própria Marta, nem se fala, a história da Marta é uma coisa, né, absurda. A Marta ainda sofreu muito mais preconceito do que você. Sim, né? E a Marta certeza, a formiga, Marta é o 5 ditado vezes. que a gente sempre fala, né? Elas roeram o osso, né? Você sabe que a Marta jogou no Santa Cruz de Belo Horizonte, né? Santa Teresa. Santa Cruz ou Santa Teresa? Eu sei, já jogava, inclusive tem um vestiário lá que ela já passou, a moça que cuidou dela, né, que olhava elas lá na época. As meninas, a Sabrina, mas a Bárbara, que teve no Serranense, a Marta morou junto com a Sabrina, na casa da Sabrina, lá em Belo Horizonte. Acho que foi Santa Teresa ou Santa Cruz, me fugiu agora. Eu sei disso também já. E agora eu tô te dando um conselho, viu? Pesquisa sobre a Cici. Porque a Cici, eu era fã da Cici jogando bola. Sim. Beleza. A referência nossa pelo menos a minha, que já sou velho, de futebol feminino, lá no início era a Cici. Sabe, tipo assim, quando você nem sabe, vamos dizer assim, eu nem sabia que mulher jogava bola, e aí você ouvia falar, não, tem a Cici. De vez em quando nos jornais passava a Cici, jogava, não sei o que, a Cici. Então, a Cici veio muito falada, ela era a top da época, todo bacana, mundo cara. Comentava. Pesquisa, você vai gostar de falar de Cici. E também, acho que, né,
muitos anos foi o Vadão, né? Que foi treinador. Isso, o Vadão, treinador da sim, seleção. Ele faleceu, né? Ele faleceu. Faleceu, infelizmente. Fez um trabalho bacana e levantou o futebol feminino. Sim, muito sim, mesmo. ele fez grande parte aí, né, na trajetória. Isso, e ele foi, realmente, ele mudou muito o futebol feminino, viu? Mas, Duda, muito obrigado, viu? Porque Que isso, realmente, eu que né, agradeço. você mudou sua rotina familiar aí pra vir aqui conversar com a gente. A gente sabe que é muito corrido mesmo, porque você tem que realmente curtir a família, amigos e aquela coisa, e a gente vê que ela vai nos locais, Sempre. né? Vai onde tem os jogos, então realmente o futebol tá na sua veia e você sabe que a gente gosta demais Não, de que você, isso, eu né? que Principalmente desde lá da nossa, né, quando tava eu e o Neco na rádio, a gente já simpatizou demais com a sua O pessoa. engraçado, Evaldo, antes de nós fechar aqui com a Duda, ela teve vendo um jogo do Fabão, lá no 10º, pela Copa NP. Sim, sim. E eu conversei com ela um pouquinho lá, e depois que ela saiu de perto de mim, chegou uns 3 ou 4 falando assim, ei, essa aí que é aquela Duda que da nossa grande profissional, eu falei, é ela mesmo. E todo mundo sem graça, porque eles não Sim, conhecem. tá vendo? Como o Evaldo falou quando chegou em você lá no negócio, chegou sem graça, mas eu, por exemplo, eu já conheço a Duda desde petitinha, já não tem isso não, mas os meninos ficam meio assim com o pé atrás, Não, mas gente, galera, não precisa ter não, a gente, pelo Duda amor de Deus. é sensacional, a Duda é isso aí. Não precisa, Não tem nada, é não isso. pode chegar, pode pedir autógrafo, viu, que ela vai dar. Pode tirar foto Pode também. tirar foto, tá à vontade. A Duda vai, eu Não. tenho certeza que a delicadeza, a educação, Simpatia. a simpatia da Obrigada, Duda, obrigada. ela vai tirar foto, vai te dar um autógrafo, viu? Vai te dar um abraço, é demais. Só uma pergunta, o Bicicleta, lá do São Geraldo, tem algum parentesco com você? Ele é marido da minha madrinha de Ah, consagração, a irmã da minha mãe, né? Ele é marido Porque dela. um dia ele falou comigo, eu falei, será que você me tirou dos Ele é marido dela. A Duda é minha sobrinha. Eu falei, tá. Ele é marido dela, ela é minha madrinha de Bicicleta, um abraço, consagração. meu e grande é- amigo Bicicleta. E a irmã da minha mãe. Não, É isso aí, Duda, nós te agradecemos. Que isso, eu que demais. agradeço vocês, o carinho de vocês, a oportunidade de estar aqui, né? O acolhimento também, o carinho, a torcida que vocês sempre tiveram por mim, né? Nessa trajetória, a gente topou muito aqui. E é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E só 21 anos de idade, mas realmente você já tem muita história pra contar, Amém. né, Duda? Né, já tem Então, muita que história. bom, né? Se a gente ficasse aqui, a gente ia falar muito, Nossa. porque essa Sim, história sim. dela é de Só não vamos continuar pra gente deixar pro próximo capítulo. Próximo capítulo. Próximo Esperem capítulo. aí o Cercado Cast. Agradece demais mesmo. Eu tenho certeza que Amém. isso Eu aqui que para agradeço, nós, gente. para nós também está sendo um grande salto, né? Porque está com uma pessoa que tem feito uma carreira sensacional. A gente já está profetizando Nova York, Amém. todo mundo. Então, Nova York. muito obrigado mesmo, Amém. Duda. Tem certeza que quando você estiver em Nova York, você vai vir cá dar essa moral para nós. Não, aí. é isso. Vocês sempre meu coração. Muito obrigado mesmo, viu? Eu quero aproveitar Prazer. só para mandar um abraço Sim. pro meus pais, né, que sempre fizeram parte dessa trajetória minha, me ajudaram muito, o Ismael, o Fabrício, a Jaque, o Lelei, um abraço para vocês também, e as pessoas que estão acompanhando aí, que fazem parte da minha trajetória, né, e é isso, um abraço para todo mundo, e obrigada pelo carinho de todos, a torcida, né. Faltou da Xuxa, né? Quando a gente manda abraço dele. E pra você, Xuxa. Verdade. Mas é isso aí, brigadão mesmo. O Evaldo. Isso, Duda, deixa eu só falar algumas palavras pra você me fala o que vem na sua cabeça, viu? Só pra gente Tá. encerrar a nosso bate-papo aqui, é porque você nasceu ali naquela quebrada. Quem que representa o São Geraldo pra você? O bairro São Geraldo? É minha casa ali, né? Eu me sinto muito à vontade ali no bairro, porque eu sempre morei desde que eu nasci. Eu sempre morei ali. Meus pais já moraram em outros lugares, mas eu cresci, nasci e cresci ali. Então, representa muito pra mim, quando eu tô ali em casa, eu me sinto super à vontade, que eu me sinto no meu lar, né? Ali em casa, ali com o pessoal dali, os meninos que eu também cresci no campo. Então, assim, é um sentimento de gratidão, entendeu? E só te interrompendo nisso, que eu até ia te perguntar isso, esqueci. Os meninos lá, como você diz, a galerinha da quebrada, Sim, esses sim. meninos que jogavam pelada com você, algum, sei lá, que te xingou, que você brigou, aquela coisa. Como é que fica pra esses meninos hoje te ver no São Paulo, Duda? Assim, realmente são os amigos de infância, Sim, né? sim. Eu não sei o que eles sei, mas eles ficam muito empolgados. Esse dia eu fui lá no... Eu já joguei com a Duda, eu joguei com a Serrana. No domingo, foi no domingo, eles
estavam brincando lá de peladinha, né? Fizeram um golzinho lá, que agora tá sendo reformado, mas a gente... Isso. Eles arrumam do jeito que dá lá pra brincar, e eu acho que o importante é ser feliz. E aí eles estavam brincando lá de peladinha, eu cheguei lá pra ver eles, que eu ainda não tinha conseguido, porque tem sido muito corrido. Aí eles vieram, todos empolgados, me abraçou, me cumprimentou. E, cara, é um prazer estar lá com eles também, né? Um prazer ir lá neles, ver eles, né? Tá ali com eles, que foi onde eu saí. E eu tenho um carinho muito grande por cada um que me respeitaram sempre, né? Fazem grande parte dessa trajetória e, cara, sempre me respeitaram muito. Quando eu quis ver a Duda lá no Sport TV, lá Duda, Sport TV. Sim, joguei. Até eu não apareci no Sport TV como gandula, o povo já... mais a Duda veio no Sport TV. E outra coisa, que é só pra gente não encerrar, o Rafa sempre foi goleiro, né? Rafa 1. Eu fui centroavante, atacante, mas eu sou 14, tanto que tá na minha caneca até hoje. Eu gosto demais do número 14. E de onde que saiu 88, Duda? Então, o meu número favorito é o 8. O meu número favorito. Eu tenho algo em comum com esse número. Certo. Eu me identifico muito com ele. Só que aqui no Fute Minas eu não conseguia ser a 8 por causa da Rayane. Mas como ela era mais velha, não chamando ela de velha, respeitando, né? eu deixava pra ela, nem vou brigar, nem vou discutir. Aí elas me enfiavam a 10, eu nunca gostei de 10, me enfiava de todo jeito a 10. Aí eu vestia a 10 porque não tinha como ficar com a 8. E eu gostava muito, mas deixava com a Rai. Aí chegou no São Paulo, a Formiga era 8, não tinha nem como. Você não ia usar. Cara, né? não tinha nem como eu falar. Eu gosto muito da 8, porque não tem como, era Formiga. Aí a Fu saiu, as meninas que já estavam há mais anos ficou com a 8, e aí eu tive a ideia de colocar a 8 2 vezes, foi a 88. E aí era um número diferente, né, um número que tá muito, ninguém costuma ver, né, muito difícil você ver em jogador, né, tanto masculino quanto feminino. Sim. E aí decidi, deu super certo, cara. Já ficou bacana. Me identifiquei muito. Não tem jeito, nós temos que continuar falando, porque eu lembrei aqui agora, nosso amigo Rayan, ele vai estar aqui também, a gente está esperando ele, e ele vai contar essa resenha. O Rayan chegou no União Luziense e tinha um novo jogador lá, um jogador pequenininho e tal. Aí sentou na janela esse jogador. E o Rayan já estava vindo jogando e tal. Esse cara apresentou o Rayan num negócio. Aí na hora que sentou no ônibus, o Rayan chegou e falou com o cara: "Ei, esse é meu lugar, irmão." Aí na hora que o cara foi levantar ainda, o cara ia levantar ainda, né? Os caras bateram nas costas do Rayan. "Ei, Rayan, você já foi campeão da Tríplice Coroa?" "Não, então dá licença e deixa o rapaz sentado." Era Augusto Recife. Nossa! O cara é campeão de tudo e o Rayan queria levantar. Augusto Recife, um abraço pro Rayan, um abraço pro Augusto Recife. Meu grande amigo Augusto Recife também. Se Deus quiser, vai estar aqui com nós também. Ele não conheceu o Recife, não sabia, então. Não. Nossa. Querendo tirar o Recife da janela. Eu pensava, tudo aí? Não. Ganhar 8. A Formiga olhava assim, não, beleza. Eu sabia que era da FU, nem pensei nesse quesito, nem... Vai bacana demais. E Nova Serrana, o que representa pra você? Essa cidade eu louca. Eu gosto muito dessa cidade, cara. Muita gratidão por ser daqui, né? É a cidade do calçado aí. É só gratidão mesmo, né? Pela cidade, né? E carregar o nome da cidade também eu carrego com muito carinho, né? Quando as pessoas perguntam, eu sou de Nova Serrana do Calçado. É por isso que é seu nome, seu apelido? E seleção brasileira, Duda? O quê? O que representa pra você? O que você sonha? O que você pensa? Assim, o meu sonho eu realizo ele todos os dias, que é jogar, que é fazer o que eu amo, que é estar num grande clube como São Paulo e realizar ele 1% a cada dia, né? Que muitas pessoas queriam realizar os seus sonhos, queriam viver do seu sonho e não conseguem. E eu sou muito grata a Deus por ter esse privilégio, né? De viver do meu sonho todos os dias, de poder ajudar o pouco que eu consigo aos meus pais, à minha família, de poder levar orgulho para eles, para as pessoas que me conhecem, que têm amizade, fazem parte da minha vida. Mas a seleção, eu penso que, cara, vai ser da forma como Deus quiser. Se for para acontecer, vai ser muito bem-vinda essa oportunidade. Espero que eu esteja preparada para, né, abrir a porta. Mas caso não aconteça também, acredito que tudo tem um propósito. Não digo que seja um sonho. Acho que todo mundo tem a vontade de chegar na seleção, né, de viver esse momento, de desfrutar dessa oportunidade.
Mas é um desejo muito grande que eu tenho, mas não um sonho. O meu sonho eu já realizei todos os dias. Acho que isso já é gratificante demais. Galera, hoje eu tô cheio de cornetagem. Vou cornetar mais uns aqui, meus amigos. Meu amigo Dué, Dr. Rodrigo, Guilherme Bueno, Crente Sufistar e outros aí. Já marca aí pra vocês dar o cidadão honorário pra Duda, leva ela lá na Câmara, lá, porque a menina carrega o nome da cidade no Brasil e no mundo. Então não demora não, meu querido. Daqui a pouco o pessoal de Belo Horizonte vai dar pra ela lá o cidadão, e vocês ainda não, a chave da cidade, por favor. É verdade, não, bacana, bem lembrado, Rafa, bem lembrado. Mas Duda, independente de qualquer coisa, é o que a gente fala, a personalidade, cara, o jeito de ser, isso aí conta demais, né? E a gente vê que você, independente de qualquer coisa, é uma menina muito do bem. E isso fica, Obrigada, e isso é muito bacana. E eu achei muito bacana isso que você falou. Seu sonho você realiza todos os dias. Glória a Deus, e é isso mesmo, glória é isso a Deus mesmo. todos os E já, né, como se diz, dali do, como diz aqui em Nova Serrana, do fundão do São Geraldo, pra estar no São Paulo hoje, não tem como, você já passou realmente por muita Nossa, coisa, moço, muita glória a história, Deus. muito nova, 21 anos de idade ainda, você tem muita coisa para viver na Amém, sua vida, amém. e assim, né, independente de qualquer coisa, eu só te desejo coisas boas, Obrigada, ou seleção Deus brasileira, ou né, Amém. carreira no exterior, seja o que for. Seja o que Deus quiser. E continue essa menina muito humilde, Obrigada, você é, viu, pode Duda? Muito deixar, humilde, Deus, muito obrigada. bacana e foi um prazer realmente, né, te ver aqui, trocar essa resenha com você. E como vocês podem ver, gente, tem muito conteúdo da Duda, né, muita resenha. E a gente já tem aqui, ó, 1h30 que a gente tá né? aqui. Podia ficar muito mais porque o negócio Ixi, flui, o trem viu? que tá bom. Tá bom. Duda, Deus te abençoe. Obrigada, viu? Evaldo. Muito Obrigada, obrigado. Rafa. Deus Tamo abençoe. junto. Tá um prazer estar com vocês mais uma vez. Deu meia água dela. É isso aí, tamo junto e esse copo vai ficar aqui, vai ser a marca do nosso cercado e um abraço, Obrigada, Rafa gente. Gol. Obrigado, gente, todo mundo aí Beijo pra todo mundo. que ajuda o nosso cercado, toda a galera que acompanha. Um abraço, Rafa Gol, tamo junto, Rafa. Obrigada, Um abraço, gente. Evaldo, um abraço, Duda. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Pede pra compartilhar as meninas lá, viu, Duda? Pode deixar. E compartilha lá, deixe seus likes, vai, fala muito lá, nos ajuda aí a crescer esse canal. Tenho certeza que a Duda já é um grande trampolim pra nós aqui. Vou usar ela como trampolim. Sim. É isso, Valeu, gente. galera. Tamo junto. Um abraço, tamo junto. Rafa Gol, Evaldo Souza, Dudinha Serrano. Amém. Exato. Obrigada. Tamo junto. Valeu. Agora eu vou contar